Vamos lá, galera. Questão aí, número 35 agora. Esse tipo de questão aí é o terror da rapaziada. Tem várias questões essas aí ao longo da apostila, coisas que já caíram em tudo que é prova aí, AFSCOM, ANVAL, EFON, IME-ITA, e também está começando também a cair coisas desse tipo na SpaceX. E é uma questão que ela é bem abstrata, né? Ele fala que F e G são duas funções que vão dos reais nos reais. Então, o domínio são os reais, o contradomínio também. E a função F é uma função bijetora qualquer. Eu tenho uma característica da função F, né, mas é genérica, qualquer função bijetora. E o G também é uma genérica função sobrejetora. E aí ele faz algumas coisas com as compostas, né? Hora ele fala do G de F de X, hora ele fala do F do G de X, ou bota o F dentro do G, ou o G dentro do F. Mas ele pergunta, né? Será que GOF é uma função injetora? Será que GOF é uma função sobrejetora? Será que o FOG é uma função bijetora? Não sei, né? Temos que ver, cada caso é um caso. É o tipo de questão que normalmente gera problema, porque se for falso a afirmação, você mostra que é falso com um contra-exemplo. É assim que a gente prova que algo é falso, né? Se o cara está dizendo que tem que valer sempre, se eu achar um exemplo que faça o negócio não acontecer, já ficou falso. Porque o contrário de valer sempre é deixar de valer pelo menos uma vez. Então, para provar que é falso, você tem que achar um contra-exemplo, que a gente chama. Um exemplo que contraria aquela afirmação. E verdadeiro, para provar que é verdadeiro, se fosse uma prova discursiva, você teria que provar formalmente, né? Aqui a gente tem que, basta pensar e conseguir rascunhar na cabeça o motivo, né? A explicação. Mas você sempre fica um pouco na dúvida, né? Se você não consegue achar um contra-exemplo que torne falso, você fica na dúvida se é você que não está conseguindo achar ou se você não está sabendo demonstrar que é verdadeiro, né? Sempre fica uma dúvida. Mas vamos lá, né? Temos que praticar. Praticando, você vai conseguindo gravar as coisas, né? Então, primeira afirmação, ele falou, será que a função GOF é uma função injetora? Quer dizer, ele jogou o F dentro do G. Eu afirmo que essa afirmação 1 é falsa. E aí, qual o raciocínio para você ver que a função GOF não necessariamente é injetora? Quando o cara fala sobre ser injetora, é bom você olhar para a função mais de fora. Porque a função mais de fora é que dá o resultado final, né, das coisas. É a função mais de fora, né? Quando eu faço G de F de X, G de F de X, no final das contas, o resultado vai ser o G de alguma coisa, né? Porque você pega o X, joga dentro aqui da função F, calcula, aí vai sair um resultado, e esse resultado você joga dentro da função G e calcula. Então, no final das contas, isso é o G de alguma coisa. O resultado final da função G de F de X é um G de algum número. E aí eu afirmo que essa 1 aí é falsa, porque para ela ser falsa, basta que a função G de X não seja injetora. Então, estou afirmando que é falso, aí estou dizendo, para ver que é falso, basta você pegar uma função G de X que não seja injetora. Se a função de fora, que é que dá o resultado final, se ela não for injetora, ferrou, porque eu vou conseguir entrar com valores diferentes de X e no final ter o mesmo Y. Veja só esse exemplo. Pega uma função F bijetora mais simples possível. A função bijetora mais simples possível é a função identidade, F de X igual a X, que é uma reta crescente. Essa função é injetora, porque você vê que quando eu traço retas aqui horizontais, nenhuma reta horizontal cruza o gráfico mais de uma vez. Isso quer dizer que eu não tenho dois x's diferentes com o mesmo y. Então, uma função injetora. E ela é sobrejetora porque você vê que ela vem lá do menos infinito e vai até o mais infinito. Então, a imagem dela, qualquer reta horizontal cruza o gráfico aqui. Qualquer reta horizontal cruza o gráfico exatamente uma vez. Isso quer dizer que a função é injetora e quer dizer que ela é sobrejetora, porque a imagem vai do menos infinito até o mais infinito. Então, a função mais simples possível bijetora é f de x igual a x. E se eu pegar a função g de x, que é um polinômio, x ao cubo menos x, isso aqui também fica a dica. Quando você quiser exemplos de funções que são sobrejetoras,
mas não necessariamente injetoras, trabalha com polinômios de grau ímpar, né? A gente normalmente pega do terceiro grau, mas trabalha com polinômios de grau ímpar. Polinômios de grau ímpar acabam sendo funções sobrejetoras, porém não injetoras. O gráfico de polinômios normalmente é isso, faz curvinhas. Polinômios de grau ímpar, né? Eles normalmente ou vêm de baixo, faz uma ondinha e depois sobe direto, ou o contrário, se ele fosse menos x ao cubo, ele viria de cima, faria ondinha e depois desceria direto. Mas o fato é, polinômio de grau ímpar sempre é uma função sobrejetora, se você considerar esse domínio contra domínio de R em R. Porque repara que se o x ficar muito pequeno, ele vai para menos infinito, e se o x ficar muito grande, ele vai para mais infinito. Então ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Mas não é uma função injetora, porque o polinômio, por exemplo, esse polinômio aqui, você vê que o 0 e o 1 são duas raízes que você vê de cabeça dessa função aí, por exemplo. X igual a 0 a função da 0, x igual a 1 a função também da 0. Então tem que g de 0 igual a g de 1, por exemplo. Logo, a função não é injetora. E nessa por causa do 0 e do 1, né? Tem mais, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, essa reta horizontal está cruzando o gráfico ali em cima duas vezes. O que significa cruzar o gráfico duas vezes? Quer dizer que tem dois valores de x diferentes com o mesmo y. Então, um bom exemplo de funções nos reais que são funções sobrejetoras, porém não injetoras, são polinômios do terceiro grau. Então, fica essa dica para você. E aí você vê o seguinte, se eu fizer o g de f de x, o g de f de x é o próprio g, pô. Porque eu pegar o f de x e jogar aqui, f de x é o próprio x, pô. Então, f de g de x, então g de f de x é o próprio g. Então, repara o seguinte, está acontecendo de eu fazer a composta e dar o próprio g. Só que eu estou vendo aqui que a função g, por causa disso, por exemplo, não é uma função injetora. E o enunciado estava dizendo que sempre que eu fizer uma composição de g com f nessas condições, o resultado vai ser injetora. Aí é o que eu falei. Eu acabei de achar um exemplo que contraria isso. Esse é um famoso contra-exemplo. Logo, essa afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. Afirmação 2, ele diz que o fog é uma função bijetora. A gente pode aproveitar o exemplo anterior. Isso vai ser falso também. O fog vai ser uma função sobrejetora. Porém, assim como a anterior, ela não necessariamente precisa ser injetora. Exemplo, o anterior. No exemplo anterior, tanto se você fizer o g de f de x, quanto se você fizer o f de g de x, vai dar g de x do mesmo jeito. Porque o f de g de x, o f de qualquer coisa, f de x é igual a x. Então, o f de g é simplesmente o próprio g, pô. A função f repete, né? O que entra, sai igual. Entrou 10, f de 10 é 10. Entrou 20, f de 20 é 20. F de g é g. E aí pronto. O g de x é uma função que a gente acabou de falar aqui, que é uma função que não é injetora. Então, eu tenho um exemplo em que o fog não foi uma função injetora. E o enunciado afirmava que o fog teria que ser sempre bijetora. Para ser bijetora, tem que ser injetora e ser sobrejetora. Se eu já achei um exemplo que contrariou o ser injetora, já era. Falso. Por fim, a terceira afirmação, o enunciado diz que GOF, g de f de x, é uma função sobrejetora. Bom, até que enfim, uma afirmação verdadeira. Essa vai ser uma afirmação verdadeira. Vamos entender por que é uma afirmação verdadeira. Como é que é a dinâmica aqui do g de f de x? O x entra no f, aí sai um número, e esse número entra no g, para aí sim sair o número final. Quando o x entrar no f, que é a função que está mais interna nesse caso,
Como o enunciado disse que a função f é uma função bijetora, ela ser bijetora significa que ela é sobrejetora, certo? Se ela é sobrejetora, a imagem da função f é o próprio R todo. Então significa o seguinte, conforme você for jogando os valores de x aqui dentro, vai saindo valores de f, mas sendo a função f uma função bijetora, ele consequentemente vai ser uma função sobrejetora, e aí eu estou escrevendo isso aqui. A função g gera todo o conjunto dos reais. O que eu quero dizer com isso? Se for jogando os valores de x dentro da função f e for coletando os números que vão saindo, depois que você olhar tudo, você vai ver que você tem todos os números. É diferente dessa função aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui um rascunho de novo. Ó. É diferente da função x ao quadrado, por exemplo. Se você estiver pensando nesse contexto de reais, você vai jogando valores de x na função x ao quadrado, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando você for olhar os resultados, você vai ver que você não vai ter nenhum valor negativo, né? X ao quadrado nunca vai dar negativo. Então, aqui, por exemplo, você nunca vai ter isso. Joga um x, calcula x ao quadrado e dá menos 8. Você não consegue ter na saída da função f todos os números reais nessa função x ao quadrado, porque essa é uma função que não é sobrejetora. Você só vai ter os valores positivos. Os negativos você não vai ter. Mas isso não vai ocorrer aqui na função do enunciado, porque ele falou que a função era bijetora. Então, o que eu quero dizer? Se for jogando x aqui na função f, foi saindo valores para jogar no g, e todos esses valores que vão sair, você pode dizer que com certeza eu tinha todos os números reais. Então, todos os números reais estão saindo aqui da função f para jogar na função g. Por que eu estou preocupado nisso, de saírem todos os números reais? Porque o enunciado diz que a função g é sobrejetora. E ela é uma função dos reais nos reais. Então, a função g, o que ela faz? Se você jogar todos os números reais na função g, como ela é sobrejetora, ela vai gerar lá do outro lado todos os números reais. O que isso quer dizer ela ser sobrejetora? A imagem dela são os reais. Logo, é isso que eu estou dizendo aqui. Se eu jogo todos os números reais aqui dentro da função g, sendo ela uma função sobrejetora, a imagem dessa função vai ser o próprio conjunto dos reais. Então, garantindo que do f saem todos os números reais para entrar dentro do g, ou seja, garantindo que todos os números reais estão sendo jogados dentro do g, eu consigo garantir, pelo fato do g ser sobrejetora, que o resultado final aqui também vai ter todos os números reais. Então, eu garanto que qualquer número do conjunto dos reais vai ser gerado por essa equação aí do g de f de x. Ou seja, a função, de fato, g de f de x vai ser sobrejetora. Essa afirmação 3 é verdadeira. Então, do ponto de vista de matar a questão, a gente consegue ver aí que é falso, falso e verdadeiro. Então, matamos a questão. Eu vou agora, para essa afirmação 3 que foi verdadeira, né? Afirmação 1 e 2 são afirmações falsas, eu mostrei que é falso com contra-exemplos. A afirmação 3 que é verdadeira, eu mostrei que era verdadeira, como eu estou pensando aqui numa prova objetiva, que foi o caso, eu mostrei que era verdadeira falando, argumentando. Eu vou agora fazer um parênteses aqui e demonstrar matematicamente, formalmente, que isso aqui é verdadeiro. Agora sim, ficar falando e sim escrevendo com um matematiquês. Então vamos lá, dou uma pausa aqui, dou um espaço para você tirar um print. Agora vamos voltar. É um parênteses, né? É um plus a mais aqui nessa questão. Vamos provar que a função g de f de x é sobrejetora. Então, eu tenho que f é bijetora, tenho que g é sobrejetora. E eu quero saber o que acontece com g de f de x. Bom, para ser sobrejetora, que é o que ele falou, a imagem dela tem que ser os reais.
porque eu estou falando de funções que são todas aí nos reais. Então, formalmente, eu quero o seguinte: seja y pertencente aos reais. Será que g de f de x igual a y possui solução? É assim que você acha a imagem de uma função de maneira formal. Você tem que ver se... por exemplo, eu quero saber se o número 8 está na imagem. Se eu quero saber se o número 8 está na imagem, eu pego o negócio igual a 8 e tento resolver. Se eu conseguir achar um x que faz o negócio aqui dar 8, é porque o 8 está na imagem. Isso por si só já é difícil, né? Quer resolver uma equação, isso pode ser difícil. Aqui é mais difícil ainda, porque é genérico, é y. Eu quero saber se existe um x que faça g de f de x ser igual a y para um y genérico. Para um y genérico. Vamos ver. Falando aqui. Aí que vem o fato, né? Como G é sobrejetora, se é dado, né, do enunciado, G é uma função sobrejetora, então existe x0 tal que G de x0 igual a y. Isso eu posso afirmar. O fato da função G ser sobrejetora, isso quer dizer que qualquer cara que eu queira aqui do outro lado, eu consigo ter um x, pelo menos um x, que faça o G de x dar esse y. Esse x aqui não precisa ser único, porque a função G não é bijetora, a função G só é sobrejetora. Você pode ter dois, até o exemplo que eu fiz aqui, né? Eu fiz um exemplo de uma função G que era sobrejetora, mas não era injetora. Aí eu mostrei, por exemplo, que G de 0 era igual a G de 1, que é igual a 0. Então, para eu conseguir valor 0 aqui, eu tinha dois valores possíveis de x. Mas se eu tiver mais de um, não importa. Repara aqui minha frase. Como G é sobrejetora, então existe algum x0. Quando a gente usa o termo existe, lá que a gente falou nas aulas de lógica, existe quer dizer que tem pelo menos um. Tem pelo menos um x0 que faz isso ocorrer. Logo, né? Como eu quero resolver isso aqui, né? G de f de x igual a y. Então, como eu garanto que isso aqui ocorre, eu posso simplesmente chegar e dizer que isso é igual a isso. Logo, se f de x igual a x0 tiver solução, então y estará na imagem. Aí agora eu tenho que pensar no f. Isso aqui tem solução? Sim, tem solução. Porque a função f de x é uma função bijetora. Se é uma função bijetora, ela em particular também é sobrejetora. Mas no caso ela é até sobrejetora e injetora. Isso significa que só tem e é exatamente um valor de x que faz o f de x virar x0. Então posso afirmar isso. F bijetora implica que existe aqui um x1 real, x1, número real, tal que f de x1... Na verdade, existe um único, né? Mas tanto faz aqui, basta achar. Existe x pertencente aos reais, x1 pertencente aos reais, tal que f de x1 é igual a x0. Pronto, acabou. Eu garanto que existe um cara, x1, que faz o f dar x0. Logo, eu garanto isso aqui, ó. O que eu garanti na prática
foi que o G de f de x1, G de f de x1, f de x1 vai ser o x0, que eu garanto que existe, então isso aqui vai ser G de x0, e esse G de x0 eu garanto que chega no y, então isso aqui vai ser o y. Então eu garanto que tem esse x1, que faz isso aqui virar x0, que faz a função g chegar no y, sendo o y um número qualquer. E repara que para conseguir garantir essas coisas, eu primeiro usei o fato da função g ser sobrejetora, e depois usei o fato da função f também ser sobrejetora, né? Ela nem precisaria ser bijetora aqui, né? Repara, né? Eu nem usei o fato de f ser bijetora. Bastou argumentar que o f é sobrejetora. Bastava isso. Ele falou que o f era bijetora, mas isso vai estar uma condição forte demais. Para eu garantir isso aqui que eu fiz, bastaria o f ser sobrejetora. Então a gente podia até deixar esse enunciado aqui mais fraco, né? Fica até esse OBS. Nessas condições aí de f e g todos de R em R, se eu tiver o f e o g sobrejetoras, eu então vou ter o GOF sobrejetora também. Beleza? A questão aí para você digerir, pensar, refletir bem, tipo de questão aí de altíssimo nível. Valeu!